Amém? Os que trouxeram a Bíblia, abrem Malaquias capítulo 3. Nós estamos iniciando hoje uma campanha com o tema A diferença que faz a diferença. Diga comigo, diga a diferença que faz a diferença. Bispo, que paradigma é esse? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, após a palavra, nesse mês de abril, todos os domingos no mês de abril, vamos trabalhar esse tema. Será uma série de ministrações em cima dessa campanha, a diferença que faz a diferença. Nós vamos estar abordando os assuntos dos mais variados, à luz das Sagradas Escrituras, a respeito dessa campanha, e eu creio que Deus vai trazer muita diferença na sua vida, em muitas áreas que você precisa. Malaquias 3,18, fica antes de Mateus, é o último livro do Velho Testamento, e fica antes de Mateus. E se você não trouxe a sua Bíblia ou está sem Bíblia, você pode estar acompanhando aqui na projeção. Malaquias 3,18. Malaquias 3,18, vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Diz assim, Malaquias 3,18: Então vereis outra vez o que? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, repreenda todo cansaço, toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que não vem do Senhor. Diga: meu Deus, que a tua palavra possa fazer a diferença na minha vida, em nome de Jesus. Os que crê, diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. A diferença que faz a diferença. Eu não sei se você já acompanhou uma corrida de cavalos, e muitas das vezes, naquela corrida onde os animais estão ali correndo para ver quem chega primeiro, muitas vezes é necessário puxar novamente na gravação, porque muitas vezes um focinho, um pouquinho ali, foi o que fez um dos cavalos ganhar. Uma coisinha de nada, um pouquinho que passou na frente, foi que fez um dos animais ali serem o vencedor. Então muitas vezes uma coisinha pequena faz a diferença. Faz ou não faz? Uma coisinha pequena é capaz de fazer toda a diferença, que seja positivamente ou negativamente. Muitas vezes a gente hoje, a Evangelista estava falando comigo, ela disse: bispo, eu esses dias fiquei constrangido. Eu falei: por quê? Não, eu estava com uma roupa aí que estava com um buraquinho, eu nem percebi. E quando eu cheguei na igreja que eu fui perceber. Mas o que é um buraquinho na roupa? Mas muitas vezes faz toda a diferença, é ou não é? Você vai olhar e fala: meu Deus, estou com a roupa aqui com um buraquinho. Faz toda a diferença. Muitas vezes a pessoa vai se sentir desconfortável. Tem gente que não, tem gente que nem liga. Eu mesmo tem vezes que eu muitas vezes nem se importo com essas coisas. Já fui de me importar. Se a roupa tivesse um pouquinho sujada, já tinha estragado para mim ali já tinha perdido toda a graça. Então, mas tem coisas que muitas vezes a gente não se importa, mas tem coisa que faz toda a diferença, ou que seja positivamente ou negativamente. E muitas vezes coisas pequenas, detalhes, fazem a diferença na vida de uma pessoa. E eu pergunto para você, analisando em relação a uma família, o que faz a diferença em uma família abençoada? Qual é a diferença que você pode dizer assim: bispo, o que difere uma família abençoada para uma família não abençoada? Qual é a diferença que você poderia listar? O que você poderia dizer que é diferente uma família que tem a presença de Deus? Qual seria a característica que você poderia dizer assim: uma família que tem a presença de Deus, a diferença é que ela tem isso? Qual é a diferença de uma família que tem a presença de Deus, de uma casa abençoada? O que você chutaria? O que você diria assim, vindo na sua cabeça? Qual é a diferença de uma família
abençoada de uma família, muitas vezes, que é uma família problemática. Qual é a diferença? O que a gente percebe de uma família abençoada, de uma família que a gente vê a diferença, é a união. É ou não é? A família que tem união é diferente. É ou não é? É diferente. Os irmãos que é unido é diferente. Essa família é diferente. É ou não é? É diferente. Aonde há união na família, há o quê? Há diferença. Agora, uma família que não há união, é cada um por si, é briga, é contenda, não tem unidade, não tem cumplicidade. Essa família é diferente também no sentido negativo. Então a união, ela faz toda a diferença em uma família. Uma união, a família unida, ela é diferente. Ela conquista junto, ela cresce junto. Deus abençoa essa família, porque aonde há união, há a bênção de Deus. E é isso que Deus quer, que você e a sua família estejam o quê? Unida. Um casal que é unido é diferente, é ou não é? Casal que unido, trabalha junto, que batalha junto, é diferente. É diferente quando um casamento há união. Tem diferença quando o casal é unido. Tem diferença quando os filhos, as filhas são unidos com os pais. E é isso que faz a diferença. É a diferença que faz a diferença. Porque uma família todo mundo tem ou não tem? Você tem família, eu tenho família. Agora, qual é a diferença da sua família para a minha, ou da sua para outras pessoas? Qual é a diferença da nossa família que faz a diferença? O que da sua família é diferente das outras? O que você pode dizer assim, não, na minha família é a família que faz a diferença? Tem família que é animada, é alegre, é ou não é? Faz a diferença, é uma família que gosta de estar sempre comemorando, de estar sempre... É uma família diferente. Então todos nós precisamos entender isso, que nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Diga comigo, diga: eu fui chamado por Deus para fazer a diferença. Deus diz que tem diferença, ainda que sejamos todos iguais como pessoas, ainda que diante de Deus todos sejam iguais, mas existe diferença. Existe ou não existe? Existe. Diante de Deus, ainda que as pessoas sejam iguais como pessoas, mas existem pessoas que na presença de Deus fazem a diferença. E é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes as coisas elas vão caindo no comum, no natural. E o sagrado, ainda que ele seja simples, ainda que muitas vezes ele pareça comum, mas ele não é comum. O espiritual, ainda que pareça comum, mas não é comum, é diferente. Há diferença quando a presença de Deus vem. Há diferença quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa. Muitas vezes alguém pode olhar para você e dizer que é sorte, porque aonde você chega, você faz a diferença, porque aonde você vai, a diferença acontece. Mas não se trata de sorte, se trata da presença daquele que vive, daquele que reina, daquele que é o Todo-Poderoso, amém? É a presença de Deus na sua vida, é Deus na sua vida. Todo mundo faz talvez o que você faz, mas o que você faz é diferente. Todo mundo trabalha, talvez, muitas pessoas trabalham com o que você trabalha, mas o seu trabalho é diferente. E parece que você é uma pessoa especial. Mano, você não é somente uma pessoa especial, é porque a presença de Deus está em você e faz com que aonde você chegue, as coisas sejam diferentes, amém? E a Bíblia diz que há diferença. E o que leva a ter essa diferença entre as pessoas? Uma das coisas que nós precisamos nos atentar, o livro de Malaquias, Deus vai falar sobre honra, sobre princípios. O livro de Malaquias, Deus vai exortar os sacerdotes, porque os sacerdotes não estavam ensinando o povo sobre honrar a Deus. Deus diz na sua palavra, no capítulo 1, ele diz: olha, o seu Senhor, o patrão, ele tem a sua honra. O pai tem a honra do filho. E se eu sou o pai de vocês, Deus diz: e se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra?
E se eu sou o Senhor de vocês, aonde está a minha honra? E muitas vezes a gente não entende que a honra, ela abre portas. Honrar a Deus faz com que portas sejam abertas na nossa vida. A honra faz com que você viva céus abertos nessa terra. Amém? A honra de Deus e honrar a Deus faz com que você faça a diferença em qualquer lugar que você chegar. Quando nós honramos o Senhor, meu irmão, é diferente. A Bíblia diz que quando José estava na casa de Potifar, tudo que José fazia, o Senhor era com ele, e ele prosperava, as coisas prosperavam. José estava na prisão, e até na prisão José fazia a diferença. A diferença que faz a diferença, a pessoa ter a presença de Deus, a pessoa está honrando a Deus, faz a diferença. Por quê? Porque aonde ela chega, as pessoas são impactadas. Aonde ela chega, vidas são mudadas. Há um transbordar de Deus através da vida dela. Agora, quando isso que acontece, bispo? Quando nós entendemos a honra ao Senhor, quando nós entendemos a importância de cumprir princípios. Porque a diferença não é porque uma pessoa é especial, porque ela é diferente de todo mundo, não. A honra de Deus faz com que a diferença aconteça através das nossas vidas. E quantas das vezes você chegou em algum lugar e alguém percebeu que você era diferente e disse assim: você é diferente, você é diferente das pessoas que eu conheço. Porque muitas vezes é notório a presença de Deus na pessoa, porque muitas vezes aquilo que a pessoa carrega, a graça de Deus que ela carrega, aonde ela chega, faz com que o ambiente seja impactado, faz com que o ambiente mude, faz com que pessoas mudem. Por quê? Porque ela é diferente, porque ela carrega a presença de Deus. E Deus vai repreender em Malaquias os sacerdotes, dizendo: olha, vocês trazem o pão mofado, o pão embolorado, vocês trazem um animal cego, o desprezível. Ele diz: vocês oferecem a mim. Deus diz: cadê a minha honra? Cadê a honra? Que honra tem nisso? Oferecer o desprezível. Ele diz: pega esse animal cego, esse animal aleijado que vocês estão trazendo como oferta, como sacrifício para mim, e oferece para o governador de vocês. Oferece para que o governador de vocês aceite, porque se ele não receber, eu vou receber. E nós precisamos ter esse entendimento. Deus não é um mendigo. Deus não está mendigando, querido. Deus, ele não precisa da sua oração. Deus, ele não precisa da minha oração. Deus, ele não precisa da gente. Ele é Deus independente da gente. Somos nós que precisamos e dependemos de Deus. Mas muitas vezes as pessoas têm a mentalidade é que Deus está precisando dela, é que Deus depende do dinheiro dela, é que se ela não ajudar, as coisas de Deus vão parar. Não, as coisas de Deus não param, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é o Deus eterno, e tem o poder e a autoridade sobre tudo. Amém? E a Bíblia está dizendo, há uma diferença. E se você for ler o capítulo 3, Malaquias, através da unção de Deus, o Senhor está falando por ele, dizendo ao povo sobre a infidelidade do povo. O povo estava sendo infiel para com o Senhor, nos dízimos, nas ofertas, e Deus diz: com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. E eu vi uma pessoa dizer assim: o dízimo é da velha aliança. O dízimo não é nem da velha nem da nova, porque a Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão, mesmo antes de ter a Bíblia, Abraão já tinha dado o dízimo a Melquisedeque. Abraão já tinha dado o dízimo. Dízimo é entendimento, é princípio. Em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus diz assim para os fariseus: ai de vós, hipócritas, porque vocês dão o dízimo do coentro, do hortelã, vocês dão o dízimo das hortaliças, e desprezai a misericórdia, a fé, o amor. E ele diz assim: fazei essas coisas sem omitir as outras. O próprio Jesus está dizendo: dê o dízimo.
O próprio Cristo falou para os hipócritas daquela época: vocês dão o dízimo, mas vocês não têm fé. Vocês dão o dízimo, mas vocês não têm misericórdia. Vocês dão o dízimo, mas vocês não são justos. Aí ele diz: fazei essas coisas sem omitir aquelas, porque é princípio de honra. Deus diz assim na sua palavra: honrarei os que me honram. E muitas vezes você está na igreja e passa ano e ano e ano e a sua vida não muda, e não tem diferença da sua vida. Só que muitas vezes você não pratica o princípio de honrar a Deus, de honrar o Senhor com o mínimo que Ele pede, com a fidelidade que Ele pede para o mantimento da sua casa. Eu lembro que quando eu estava no mundo de perdição, eu não tinha dó de gastar o meu salário, o meu dinheiro, com prostituição, com droga, com bebidas, com coisas ilícitas. E quando eu me converti ao Evangelho, eu passei 2 anos na igreja, sem dar um centavo, sem dar uma moeda, e nem dava dízimo e nem nada. Até que um dia, o Senhor falou ao meu coração, e a minha desculpa sempre era a mesma, e era um negócio que me incomodava quando alguém falava de dízimo. E eu achei interessante que um dia eu estava na escola e tinha uma irmã chamada Aldenora e um irmão Edmo, que estudava na mesma sala comigo. E eu sempre dizia para eles: ô irmão, eu estou passando um aperto, uma dificuldade. E eles diziam: irmão, você é dizimista? A primeira coisa que pergunta, né, quando a pessoa está: você é dizimista fiel? Aí eu dizia assim: irmãos, eu não dou o dízimo, porque eu era casado na época, ganhava R$400 de salário mínimo. Eu não dou o dízimo porque R$400, dá para quê, irmãos? Eu ainda tenho que tirar o gás é R$40. Se eu der o dízimo, eu não vou comprar o gás. Aí era essa mesma desculpa, até que um dia, o missionário Cauã pregando, Deus falou fortemente ao meu coração através do livro de Malaquias, e eu decidi ser dizimista fiel, no Bom Dia Espírito Santo. Eu fui, peguei o meu dízimo, levei o dízimo, entreguei o dízimo naquele dia. Eu falei: se esse negócio é verdade, eu quero ver se funciona na minha vida. Eu estava cansado, 2 anos e não tinha diferença, a minha vida não mudava. Eu disse: eu quero ver esse negócio, se é verdade. Agora, peguei o dízimo, entreguei os R$40 ali no altar, coloquei dentro do envelope, entreguei, ninguém sabia de nada. Quando foi na quarta-feira, eu ganhei uma geladeira nova, no plástico, do que eu queria. E só Deus sabia no meu coração, eu não tinha falado para ninguém. Uma geladeira que tinha água na porta. E eu queria essa geladeira, eu não tinha condição de comprar. Aí quando foi na quarta-feira, eu ganhei essa geladeira. Aí no dia que eu ganhei a geladeira, eu falei: rapaz, esse negócio do dízimo funciona. Olha, eu ganhei uma geladeira. Aí na mesma hora veio assim: mas o negócio não é a geladeira, é o gás. Eu quero ver no dia que o gás acabar, porque o dinheiro do gás eu já dei na igreja. Agora vamos ver, no dia que esse gás acabar, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o mistério? E eu sei que chegou o dia que o gás acabou, e eu não tinha o dinheiro de comprar o gás. Só que eu estava despreocupado, eu estava confiando na palavra de Deus. E eu lembro que nesse dia eu coloquei o gás para o lado de fora, estava seco o botijão, coloquei para o lado de fora, e quando deu a hora de eu ir trabalhar, que eu saí lá fora, o botijão de gás já não estava mais. Falei: agora ficou difícil. Aí eu fui perguntar à minha mãe: mãe, cadê o botijão de gás? Estava aqui, que o gás acabou. Não, seu pai levou. Aí eu falei: amém. Eu trabalhava para ele, eu falei: ele vai descontar do dinheiro do gás. Aí eu já não vou dar mais o dízimo, né? Porque ele vai descontar o dinheiro do gás, era o dízimo. Aí o senhor está vendo, né, Senhor? É ele que pegou, é ele que vai descontar o gás, e eu não vou poder dar o dízimo, porque eu já vai vir descontado no meu salário. E eu sei, irmãos, que ele não descontou o dinheiro do gás. Para honra e glória do Senhor Jesus, ele não descontou. E aí eu falei: rapaz, esse negócio funciona. Próximo mês, quando acabar, eu vou fazer do mesmo jeito, porque se é de Deus, Deus vai tocar no coração dele para me dar. Eu trabalhava para ele, ele me pagava e ainda botava o gás lá fora. E aí eu botava. Durante muitos anos eu fiz isso, e tem vezes que eu nem precisei botar, ele já perguntava se o gás já tinha acabado. E para honra e glória do Senhor Jesus, o tempo que eu fiquei lá em Barreiras, eu não sabia o que era comprar um botijão de gás. Vocês estão entendendo a diferença que faz a pessoa ser fiel a Deus? Eu vim comprar gás aqui em Santa Rita, de R$140, que aumentou, né? Ficou bem caro. E saber o preço de um botijão de gás aqui.
Agora, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente quer ter uma vida diferente e a gente não cumpre princípios. Muitas vezes a gente quer que na nossa vida seja diferente, mas a gente não faz diferente daquilo que a gente está fazendo. A diferença, Deus está dizendo, existe diferença entre o justo e o ímpio. Parece que não tem. Ah, mas porque a pessoa que não vem na igreja prospera. Não é assim não. Prosperidade não está relacionado a ter dinheiro, não. Prosperidade é muito mais do que isso. Porque tem muita gente rica, mas se vender o que tem, ainda fica devendo, é ou não é? Se vender o que tem, fica devendo. É só aparência, é só fachada. Parece que é, mas não é. E tem muita gente rica que vive uma vida de miséria, de pobreza, porque tem dó de gastar até o dinheiro que tem, porque tem medo de ficar pobre, porque confia no dinheiro, confia na força do braço. São pessoas que vivem com medo de serem roubadas, são pessoas que vivem com medo de perder o que tem, são pessoas que não têm paz, porque a sua confiança está no dinheiro. Mas a diferença do servo de Deus, da serva de Deus, é que a confiança dele e dela não está no dinheiro. Ele sabe que com dinheiro ou sem dinheiro, a provisão vem, porque ele sabe o Deus que ele serve. Eu não dependo de coisas materiais, eu dependo de Deus. Eu sei que Deus é quem me sustenta. Eu sei que é Deus que te sustenta. Eu sei que é Deus que te abençoa. E Deus diz, há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Tem essa diferença. A diferença que faz a diferença na vida de um crente que é dizimista. Eu pergunto para você que é dizimista, fiel na casa do Senhor, depois que você passou a ser dizimista, foi diferente ou não foi na sua vida? É diferente. É diferente ou não é? É diferente, meu irmão. O crente dizimista passa por prova? Passa, mas é diferente. Eu lembro que um dia eu estava no meu trabalho e eu perdi o meu celular, e o pastor dizia, olha, eu sempre crendo nas palavras ali que saía do altar, que nós não podemos aceitar muitas vezes a perca, porque quem é dizimista fiel, o Senhor é com ele, o Senhor abençoa. E eu lembro que eu perdi meu celular e eu fiquei muito preocupado, não tinha dinheiro para comprar outro. E aí eu fiquei o dia todo procurando e nada. Aí até que eu apelei. Sabe quando você apela? Aí eu apelei. Eu falei, não, eu vou apelar. Falei para Deus assim, Deus, já na hora de ir embora eu apelei. Falei, Deus, eu não aceito, eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista da tua obra, Senhor. E revoltado ali, chutando o chão. E quando eu, sabe que não, irmão, eu chutei o celular tinha caído na areia. E quando eu falei isso, eu falei, oh, glória a Deus, Deus é bom, amém? Tem diferença na vida daquele que é fiel. Fiel no dízimo, fiel para com o Senhor. Não é uma dívida não, irmão, é prazeroso servir. O dízimo é um serviço que você está fazendo para com o reino de Deus. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você está servindo no reino de Deus, você está servindo na obra de Deus, e pode ter certeza que essa diferença vai acontecer na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, puxa, você ganha tão pouco, e você já tem carro, você já tem casa, você já tem as coisas. Como é que você faz para ter essas coisas? É a diferença que faz a diferença. A vida daquele que é fiel. Deus está dizendo, existe uma diferença entre o justo e o injusto, o ímpio. Existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Sabe o que fez eu voltar para a igreja? Eu, quando vi os meus amigos da igreja, eu dizia, esse cara é diferente. É assim quando você olha para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você não sabe, mas você diz, tem algo diferente na vida dessa pessoa. E é esse algo chamado presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida, amém? Aonde a gente chega é abençoado, aonde a gente chega prospera, aonde a gente chega há a diferença de Deus naquele lugar. A paz de Deus chega, a prosperidade de Deus chega. Deus diz, abrirei as janelas dos céus, eu vou derramar bênção sem medida. Você sabe o que é bênção sem medida? Não tem medida, não tem quantidade, não tem como medir. Deus diz, e derramarei bênção sem medida. É o único lugar que Deus manda fazer prova dele. Deus diz, e fazei prova de mim,
se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Eu creio que o Senhor irá derramar bênção sem medida sobre a sua vida, amém? Eu creio no transbordar de Deus sobre a sua vida. Eu creio num tempo de prosperidade. Eu creio num tempo de diferença na sua vida. Só que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos cumprir os princípios que a palavra de Deus nos ensina, para que haja diferença, para que possamos viver a diferença. Porque senão, que diferença vai ter da gente para as pessoas que não servem a Deus? Para pensar. Será que você que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus tem diferença? Só que tem gente que vive como se não tivesse diferença. E você precisa entender, tem diferença. Aquele que serve a Deus tem diferença. Não é porque ele quer ser diferente, é porque o próprio Deus faz que seja diferente na vida dele. Aquele que serve a Deus, há diferença. Então entenda, não é porque fulano está fazendo isso, aquilo, outro. Nem todo mundo é igual. E o que serve a Deus ainda não é igual, porque Deus diz, vereis a diferença. Você vai ver a diferença de Deus na sua vida, amém? As pessoas vão ver a diferença de Deus na sua vida. As pessoas vão dizer, você é diferente. Por que com você é diferente? Por que com você na sua casa é diferente? Porque eu cumpro princípios. Não é sorte. As pessoas vão dizer, é sorte. Não é sorte, é colheita de Deus, amém? É o transbordar de Deus sobre a minha vida. É os céus abertos. Quando a pessoa decide cumprir princípios, quando a pessoa decide se esforçar para viver uma vida reta diante de Deus, há um transbordar de Deus na vida dela. Ela faz a diferença aonde chega, aonde ela coloca a mão, é abençoado. Então entenda, Deus te chamou para fazer a diferença. Diga comigo, diga, Deus me chamou para fazer a diferença. Diga, eu vou fazer a diferença. Quem te viu precisa ver mudança. Se quem te viu não vê mudança, você precisa mudar. A sua vida precisa mudar. E a sua vida só vai mudar quando você se render totalmente ao Senhor. Quando você confiar nele de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, que o mais ele fará. Descansa no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor. Deus não é um mendigo, não. Por isso que quando eu vou trazer o meu dízimo, eu trago o meu melhor para o Senhor. Porque eu entendo, é questão de honra. É questão de honrar ao Senhor. Eu não estou mais no tempo de dar a Deus a sobra. Eu não estou mais no tempo de oferecer o meu pior a Deus. Não, eu estou no tempo de honrar a Deus com o meu melhor. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos entender isso. Eu venho para o culto, eu preciso dar o meu melhor louvor. Eu venho para o culto, eu preciso dar o meu melhor a Ele, a minha melhor adoração. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero te adorar como se fosse o último dia da minha vida. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Senhor, eu quero pegar a Tua palavra, eu quero que essa palavra funcione na minha vida. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Você vai ver que a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Existe uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Deus diz, e vereis a diferença. Vai ter diferença na sua vida se você cumprir princípios. Se você se render a Deus de todo o coração, as pessoas vão olhar para você e dizer, a sua vida é diferente. E você vai dizer, porque eu cumpro princípios. E quem cumpre princípios, Deus libera promessas sobre a vida dela. Amém? Deus tem promessas para liberar sobre você. Promessas de prosperidade, promessas de abundância, promessas de fartura, promessa de paz. Eu creio que um novo tempo de Deus vai se estabelecer sobre a sua vida. Eu creio que você vai viver a diferença esse mês de abril. A diferença que faz a diferença entre ser fiel ao Senhor. Toda pessoa que é dizimista fiel tem diferença. Eu quero encorajar você que ainda não é um dizimista na casa do Senhor. Passe a ser. Não por obrigação, não com medo, não, porque tem diferença. Passe a cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Se renda a Ele, se entregue a Ele de todo o coração, e você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Eu creio que um tempo de diferença de Deus está vindo sobre a igreja. Eu creio que as pessoas dessa cidade vão ver a diferença de Deus sobre a sua vida.
Feche os teus olhos neste momento. Diga para Deus, diga: Deus, eu quero viver a diferença do Senhor na minha vida. Isso. Diga para o Senhor, diga: Deus, eu quero ver essa diferença, meu Pai. Ó Deus, a tua palavra diz que tem diferença entre o que serve e o que não serve. Existe uma diferença, meu Pai, ó Deus, daquele que cumpre e daquele que não cumpre, meu Pai. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, para cumprir, ó Deus, aquilo que a tua palavra nos orienta, Pai, para cumprir princípios, meu Pai. Ó Deus, nós queremos que haja essa diferença na vida do teu povo, meu Pai, a diferença de céus abertos. Ó Deus, nós servimos o Deus dono do ouro e da prata. Existem pessoas, meu Pai, que professam a fé no Senhor, mas estão vivendo como se estivesse servindo o diabo, com a sua vida amarrada, com a sua vida, meu Pai, de miséria. Ó Deus, a partir de hoje eu oro, meu Pai, para que o Senhor abra o entendimento desse homem, para que o Senhor abra o entendimento dessa mulher. Não é orar por orar, é orar, ó Deus, com toda a força, com todo entendimento, é dar ao Senhor o melhor. Não é ofertar por ofertar, ou dar o dízimo por cumprir um princípio, não. É uma questão de honrar a tua obra, de honrar o Senhor. É uma questão de princípio que a tua palavra nos ensina, meu Pai. Não é uma dívida, não é um pagamento, ó Deus, é uma oportunidade de expressar a nossa gratidão ao Senhor. Eu oro por aqueles que, ó Deus, não experimentaram essa diferença de ser um dizimista, meu Pai. Deus, não é por força nem por violência, mas pela tua palavra, que o Senhor possa convencer, assim como o Senhor me convenceu, meu Pai. Ó Deus, naquele dia, a ser um dizimista da tua obra. Ó Deus, e daquele dia em diante eu comecei a ver a diferença na minha vida. Ó Deus, eu comecei a ver o Senhor operar, eu comecei a ver o Senhor trabalhar, eu comecei a ver céus abertos. E eu quero profetizar sobre a vida desse homem, dessa mulher, que a partir de hoje vai ser diferente. Eu quero profetizar que a partir de hoje vai ser céus abertos sobre a sua vida. O Senhor vai liberar bênção sem medida, que você não vai ter lugar para recolher. Vai ter tanta bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque a partir de hoje eu creio num tempo de abundância, de prosperidade sobre a vida daqueles que se decidem ser fiéis, que decidem cumprir princípios da palavra de Deus. Feche os teus olhos, se renda a Ele, diga: Deus, eu quero que haja essa diferença na minha vida, meu Pai. Diga: Deus, que haja a diferença. E isso, se renda a Ele de todo o coração. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Isso, feche os teus olhos, se renda a Ele. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que
ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare: tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pai, eu quero nessa noite, Senhor, declarar, ó Deus, aquilo que o Senhor declara na tua palavra, Pai. Porque o Senhor não é homem, nem filho do homem, para mentir ou para se arrepender, meu Deus. Ó Deus, eu oro por aqueles que são dizimistas fiéis para com a tua obra, Pai. Ó Deus, e estão talvez passando por algum momento de dificuldade financeira, estão passando por algum momento de crise, Pai. Ó Deus, eu quero invocar aquilo que a tua palavra diz, Senhor. Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. Aquilo que a tua palavra diz, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Pai, que a partir de hoje haja diferença no comércio desse homem, dessa mulher. Que a partir de hoje haja diferença na vida financeira do teu filho, da tua filha, meu Pai. Ó Deus, destrava tudo aquilo que está travado. Eu oro por aquele, meu Deus, que é autônomo, meu Pai. Ó Deus, por aquele que é trabalhador, por aquele que talvez está desempregado. Eu quero orar, meu Deus, nessa noite, meu Pai, para que o Senhor ilumine a mente dos teus filhos, para que o Senhor dê ideias, ó Deus, para que eles venham viver essa diferença, meu Pai, que a tua palavra diz. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Ó Deus, o teu filho, a tua filha está te servindo, meu Pai. Ó Deus, o teu filho, a tua filha, meu Pai, está se rendendo ao Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, fazer a diferença, meu Deus, na vida deles, por onde ele passar. Ó Deus, que os teus filhos sejam luz no meio das trevas, Pai. Ó Deus, que os teus filhos façam uma diferença no ambiente de corrupção. Ó Deus, que os teus filhos façam a diferença em um mundo de trevas, meu Pai. Ó Deus, que as pessoas possam ver a diferença que é ter a tua presença, que é cumprir princípios, que a igreja do Senhor possa fazer a diferença nessa cidade, meu Pai. Pai, eu peço, Senhor, meu Pai, que essa diferença seja notória, Pai, que as pessoas possam ver a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Que as pessoas possam olhar para esta mulher, possam olhar para esse homem e dizer: ele é diferente, ela é diferente, eu quero ser diferente, como ele é diferente, por causa da tua presença, meu Pai. Ó Deus, eu quero liberar, meu Deus, uma palavra de transformação, de mudança, meu Pai, na vida dos teus filhos, meu Pai. Ó Deus, liberta de toda a escravidão, liberta de toda a opressão, liberta de todo medo, de todo poder do inferno, meu Pai. Ó Deus, que teus filhos possam viver essa diferença nessa terra, meu Pai, sabendo como é bom poder te servir, sabendo como é bom poder ser fiel para com o Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, meu Pai. Deus, leva o teu povo para casa, guardado, protegido. Dê a todos uma noite de paz, uma semana abençoada, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nessa semana surpreender os teus filhos positivamente. Ó Deus, que o dizimista possa contemplar a tua mão, o teu agir,
e que testemunhos venham ser contados. Deus, que no próximo domingo, meu Pai, ó Deus, os teus filhos possam testemunhar, ó Deus, da diferença que faz a diferença em ser fiel para com o teu reino, para com a tua obra, Pai. Deus, dê a todos uma semana de paz, de prosperidade, de abundância, de fartura, de multiplicação da renda, dos ganhos, Pai. Deus, nós pedimos céus abertos sobre a tua igreja, em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Deus abençoe a todos, queridos. Cumprimente seu irmão e declare: tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Isso. Tu és fiel. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel.